Eu vou pegar na deixa da senhora enfermeira Garça Roldão, que falou na questão da sensibilização, passá-la para um outro âmbito. Sabemos que os cuidados centrados na família, e tal como está previsto no projeto europeu de standardização de cuidados de saúde neonatal, não deveriam estes cuidados iniciar-se logo, ou pelo menos informação, no período de gestação das gravidezes, que à partida já sabemos que são de risco? Ou seja, o tema da prematuridade não deveria ser logo abordado durante o período gestacional nas gravidezes de risco, numa perspectiva informativa e sem causar alarme? E coloco esta questão ao professor Aires de Campos, enquanto especialista, portanto, tendo em conta a sua experiência na área da ginecologia e da obstetrícia, mas depois gostaria de pedir também o comentário complementar da perspectiva do neonatologista, o Dr. Raimundo Santos. Edmundo, peço desculpa. Eu acho que há muitos aspectos que nós tentamos na obstetrícia envolver as famílias. Não faz sentido a obstetrícia sem estar a família envolvida. E, se me perguntar, isso é uma realidade nacional em todos os hospitais? Suponho que não. Também não represento aqui os hospitais nacionais, mas acho que em alguns hospitais há mais abertura em relação a isso do que noutros, não é? Agora, em relação à prematuridade em si mesma, a maior parte das vezes é uma coisa que é impossível de prever, não é? Há situações em que é possível, outras em que não é. O trabalho de parto pré-termo é, por sua própria causa, é impossível de prever, não é? De maneira que nós também na gravidez é todo um equilíbrio entre dizer que está tudo normal, que é o que as pessoas querem ouvir, não é? E alertar para coisas que podem correr mal, pode às vezes estragar toda uma experiência de uma gravidez. Eu acho que nós não devemos estar constantemente a alertar para que isto pode correr mal ou aquilo pode correr mal. Uma pessoa vive a gravidez sempre em sobressalto e a um nível de ansiedade muito elevado. Agora, em relação a fazer com que os pais façam parte de todas as decisões e que estejam preparados para algumas decisões que é preciso tomar em conjunto com a equipa de saúde, acho que isso é aquilo que nós todos, pelo menos nas pessoas que eu conheço, defendem em relação à obstetrícia. Muito bem, mas naqueles casos em que a grávida apresenta algum quadro clínico que eventualmente possa remeter para uma possível situação de parto antecipado, não vê vantagem em simplesmente dar a informação só numa perspectiva de isto é uma hipótese possível, não quer dizer que se venha a concretizar e nem tem que se dar probabilidades, mas simplesmente colocar isso num quadro de possibilidades, de entre muitas outras, para que no fundo as pessoas estejam um pouco mentalizadas, sem estarem alarmadas e concordem em absoluto, claro que sim, que não podemos estar a causar sobressalto, ainda para mais que é o período que é, não é, em termos de emoções para a mulher, mas passar esta informação de que isto é algo que é uma possibilidade, é um cenário possível, porque aquilo que muitas vezes observamos é que as pessoas recebem essa situação como um choque, porque nunca lhes ocorreu, nem nunca ninguém lhes mencionou isso como algo que pode acontecer, que desejavelmente esperamos que não aconteça, mas se acontecer a pessoa pelo menos já saber que esse é um cenário. Sim. Há situações de claro risco de parto muito prematuro, não é? O exemplo típico é a ruptura de membranas, que ocorre muito longe do termo da gravidez. E nessas situações cabe-nos a nós, juntamente com a equipa de neonatologistas, fazemos sempre estas coisas em conjunto, alertar para aquilo que são os riscos e aquilo que pode acontecer havendo um parto prematuro. E eu acho que se me permitir agora, na qualidade de Presidente da Sociedade Europeia, embora eu sei que a neonatologia é uma área que faz parte da Sociedade Europeia de Perinatologia e há pessoas que sabem muito mais sobre essa área do que eu, mas eu tenho feito algumas visitas a hospitais pela Europa fora, dentro do âmbito dessa associação, visitas de acreditação para saber condições de treino, etc. E realmente as condições que nós temos aqui em Portugal, nas unidades de neonatologia,
em termos da humanização, da capacidade de ter ou não a família, estão bastante abaixo daquilo que eu tenho visto no centro da Europa. Eu acho que não é só, estava a falar no norte da Europa, realmente há condições fantásticas, mas no centro da Europa já tem condições francamente melhores do que as nossas. E estávamos a dizer, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Podemos, de facto, esperar que construam novos hospitais para fazer as coisas como deve ser, mas o que é que fazemos com os já existentes? Não vamos estar à espera que construam novos hospitais universitários no Porto de Lisboa e Coimbra, não é? Eu acho que temos que fazer mais do que temos feito em termos de pressão junto das pessoas que têm a capacidade de decisão, para que nos grandes hospitais, que não são novos, alguns deles têm 50 ou 60 ou até mais, 80 anos, que é importante, no meu entender, transmitir claramente, nós temos que fazer qualquer coisa e tem que ser pelos hospitais que são que têm mais influência, têm mais influência científica sobre os outros. Esses aí é necessário passar a imagem de quando se faz remodelações, e é preciso fazer remodelações não só na área neonatal como na área obstétrica, é preciso fazer tendo em conta aquilo que são estas necessidades das famílias estarem envolvidas. Muito obrigada, Dr. Edmundo Santos. Eu iria dizer que, continuando a pergunta, sendo um dos pilares dos cuidados para o desenvolvimento centrados na família e na criança, a informação passada aos pais, eu direi que sempre que há a eventualidade de um parto prematuro, isso é feito. Essa informação é passada. Eu não vou dizer que não é, pelo contrário, eu vou afirmar que é passada, no hospital onde trabalho, certamente que é, porque sei o que digo, mas nos outros hospitais, tal como estávamos a dizer, de um modo geral, em trabalho conjunto com a obstetrícia, essa informação é passada e esses cuidados centrados na criança e na família são começados no período perinatal. É claro que na gravidez de evolução normal isso não é feito porque não estamos à espera da prematuridade acontecer, mas quando existe esse risco, isso é feito. Falando ainda um bocadinho também dos cuidados centrados e do tipo de unidades que temos em Portugal e comparando com as unidades do Norte da Europa. Infelizmente, isto não é assim tão consensual como isso. Continuam a haver discussões de peritos de vários países da Europa em qual é a melhor a arquitetura para estes cuidados centrados na família. Os que falámos do Hospital Karolinska na Suécia parecem fantásticos, em que o quarto e o bebê e os pais são alojados no mesmo sítio, mas há claramente isto, eu acho que temos de pensar de uma forma global, mas também muito local e adaptada às culturas e realidades de cada família. Nós somos um povo que vive das experiências partilhadas, daí a importância também de pais e de apoio. E nós somos um povo de salas de espera, de partilha de mágoas em salas de espera. Criam-se laços entre pais que duram a vida inteira, baseadas em períodos passados em conjunto nas unidades de cuidados intensivos e intermédios neonatais. E isto, se calhar, não é assim na Suécia. Eu não sei se é ou não. Eu admito que não seja assim na Suécia. Porque as pessoas não são tão próximas umas das outras, não vivem tão em conjunto. Se calhar a mesma receita, o que eu quero dizer é que se calhar a mesma receita que resulta para a Suécia não é a mesma receita, infelizmente porque nós também não temos condições monetárias para tal, que vai resultar em Portugal, mas não só, mas culturalmente se calhar também não é. Eu digo Portugal e o resto dos países do sul da Europa, em que países, hospitais como em Barcelona, São João de Deus, que têm a instituição do programa NIDCAP há 10, 15 anos, continuam a achar que se calhar o caminho de fechar os bebês e as famílias muito estanques não é o melhor resultado. Por isso, pensarmos de uma forma global e pensarmos que diferenças culturais também nos podem vir a trazer opções diferentes, mas que para caminhar num sentido comum, eu acho que era uma coisa importante. Muito obrigada. Com certeza. Palavra então à enfermeira Dina Oliveira. Muito obrigada. Em primeiro lugar, o meu agradecimento à XXS por ter convidado a Direção-Geral da Saúde a estar presente neste debate, que nos é muito caro e muito importante, mas eu gostaria de pegar nas palavras da Paula, do Dr. Edmundo e do professor Diogo Aires de Campos, porque eu por acaso estive no Karolinska, fiz lá um estágio há uns anos atrás, e para transmitir um bocadinho que na Suécia, sim, é claro que eles têm outras condições no Karolinska, têm realmente, mas também têm outras condições em vários níveis de cuidados, ou seja, eles também têm unidades de cuidados intensivos.
um bocadinho próximas das nossas, ou seja, eles têm abaixo das 32 semanas ou das 28 semanas têm open spaces como nós também, em que sim, têm uma infraestrutura um bocadinho maior, que permite realmente ter os cadeirões para os pais poderem estar as 24 horas do dia, mas depois abaixo disso tem umas salas em que a mãe e o seu bebê, quando ele não precisa de estar ventilado, o bebê, por exemplo, quando precisa só de uma ajuda, de uma ventilação não invasiva, por assim dizer, está num quarto com a sua mãe, onde também pode estar o seu pai, porque não precisa dos cuidados demasiado diferenciados, dos cuidados intensivos, por assim dizer. Mas sim, é um espaço muito voltado para dentro, muito voltado para aquela família, e perde-se um bocadinho aquilo que, em termos de cultura e tradição nossa, no nosso país, também é importante, para não ser tão solitário. Portanto, aqui a sociedade em si, portanto, e as diferenças culturais que nós temos para países como o norte da Europa, também é um fator a ter em consideração, provavelmente no desenho das novas unidades, dos novos hospitais. Eles têm depois os apartamentos, que é os apartamentos de preparação dentro do próprio hospital, os apartamentos de preparação para a alta. Naqueles bebés que tiveram um internamento muito, muito longo, de meses, e que ainda vão para casa, mas com necessidade de alguns cuidados, eles têm uns mini apartamentos, em que abaixo estão as unidades de cuidados intensivos, nos pisos de baixo, e portanto alguma coisa que necessitem, alguma dúvida, alguma coisa que aconteça, então, portanto, a escassos minutos dos profissionais de saúde. E é claro que isto lhes dá uma sensação de segurança e os prepara para a alta de uma forma diferente. De qualquer forma, eu acho que já demos passos, e não foram passos XXS em Portugal, temos dado nos últimos anos. Também já demos alguns passos quase XXL, temos muito, muito ainda para melhorar, mas de qualquer forma o esforço dos profissionais de saúde, a sensibilidade, toda a formação que foram à procura, que não é gratuita no nosso país, a maior parte dela, e esse esforço já nos tem permitido avançar imenso. E eu vou dar um exemplo em relação àquelas mães e pais, aquelas famílias que de repente estão na iminência de ter um parto prematuro e que até são internados na obstetrícia de algumas instituições do nosso país, e eu já vivi isto, falo com conhecimento de causa, em que durante a pandemia não, mas tinham muitas dessas famílias a oportunidade de fazer uma visita, porque há esta relação entre a obstetrícia e a neonatologia muito próxima, de quando era possível, não sempre, e não de uma forma sistematizada ainda, mas tinham a oportunidade de ir visitar e de conhecer a equipa de neonatologia. E eu acho que isto, de certa forma, tranquilizava muito os pais. O facto de terem conhecimento e de conhecerem antes a equipa e a estrutura para onde os seus filhos iriam depois de nascer, acho que de alguma forma já os tranquilizava.